Fabiola, boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa quarta live da Sexta Terapia. Daqui a pouquinho estaremos dando início ao nosso trabalho. A todos aqueles que irão assistir a nossa live gravada, ela estará no nosso IGTV. Ana, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado pela parceria de sempre, viu? Outra colega terapeuta que sempre tem feito presente aí nas nossas lives. É muito legal estar aqui com vocês mais uma noite fria desse inverno maravilhoso. Aqui no Espírito Santo mais ou menos, né? A gente não tem inverno, mas esse ano realmente está ficando muito frio. Como é que tá o tempo aí, gente? Onde vocês estão? Fala pra mim. Tamo junto sempre, minha amiga. Daqui a pouco a nossa convidada está entrando para nos auxiliar aí nesse trabalho tão fantástico que será falar um pouquinho dessa terceira força, a inteligência espiritual. São Paulo deve estar congelando, né? Assim como todo o sul. Tem uma amiga minha de Santa Catarina também que está sofrendo. Olha quem chegou! Nossa convidada maravilhosa. Elaine, seja bem-vinda. Vamos convidá-la. Nossa convidada ilustre. Que prazer! Meu querido. Deixa Coisa eu levantar um boa! pouquinho minha câmera. Peraí, deixa eu ajustar aqui. Aí. Felicidade em tê-la aqui conosco, viu? Um Ah, prazer uma muito alegria para grande. mim estar aqui. Muito legal, muito bom compartilhar ideias, conectar, né? Sim. Daqui a alguns minutinhos a gente começa o nosso bate-papo, Nani. Vamos Sim. esperar. Eu vou aproveitar e vou mandar para algumas pessoas aqui, tá bom? Claro, por favor. Fique à vontade. Quem está entrando aí agora, sejam muito bem-vindos, colegas terapeutas que compartilham conosco aí autodescobrimento, autoconhecimento. Isso é tão bacana, né? Ah, Isso que é muito legal. legal. Gente, como é que tá o tempo aí, gente? Muito frio, Nani? Como está? Frio. Curtindo bastante esse inverno delicioso, né? Olha, eu adoro e eu confesso que eu realmente estava com saudade disso. É verdade. A gente quase não tem inverno aqui, né? Pois é, e eu vivi, eu cresci numa cidade muito quente, né? E o calor é muito desconfortável para mim. Eu prefiro momentos mais frios, assim. E esse inverno É, demorou, né? Pra aparecer, assim, tava quente pra caramba, tava. É verdade. A gente mas sofre muito aqui no Espírito Santo com isso, né? Calor é calor mesmo, né? é verdade, é calor com força, como a gente diz. Então, gente, eu vou fazer as minhas introduções iniciais aí para quem está chegando. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Joseval, sou terapeuta. Estou muito feliz em trabalhar com pessoas e é por isso que nós estamos desenvolvendo esse trabalho chamado Sexta Terapia. A nossa intenção é todas as sextas-feiras às 19 horas trazer um convidado para que assim possamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento, falar um pouquinho sobre comportamento. E hoje nós temos a presença ilustre de uma amiga que eu tenho uma admiração imensa, uma colega de
de alguns anos já, né? E que eu sempre tenho acompanhado o trabalho dela. É fantástico, ela vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre o trabalho. E eu fiquei muito feliz quando ela aceitou esse convite, honrado, porque sei que o trabalho dela é fantástico e ela tem uma agenda muito grande, muito comprometida. E resolvemos falar sobre essa força tão fantástica que é a inteligência espiritual e assim trocarmos esses momentos aqui, que a proposta nossa da Sexta Terapia é refletirmos acerca daquele tema, mas sempre abordarmos todas as perspectivas do convidado também, deixando muito livre a ele para que ele consiga falar sobre a sua vivência, né? E aí sim a gente refletir. Eu queria deixar aqui já o convite para aqueles que têm alguma questão que gostaria de saber a respeito desse tema. No momento que eu ou a Elaine estivermos falando, sintam-se muito à vontade de fazer perguntas, e aí, à medida do possível, a gente vai trocando, né, Elaine? Sim. As ideias, respondendo na medida do possível. Mas, sem mais delongas, eu gostaria que você se apresentasse, Elaine. Sinta-se muito à vontade, sinta-se em casa na nossa Sexta Terapia, por favor. Pode falar um Val, pouquinho eu tô sobre a sua vivência. adorando estar aqui. Acho que eu tô numa terapia mesmo. Tô me sentindo Ai, que assim, delícia! acolhida como numa terapia. E feliz com o seu convite, né? Muito honrada. Também quero dar boa noite aí para Maria do Carmo, que entrou, a Liz, que já deram boa noite aí, né? A todo mundo que está aqui com a gente. Realmente fiquei muito feliz, muito honrada com o seu convite. Acho a proposta sensacional. Adoro que seja na sexta-feira à noite. Né? Adoro, né? E acho que realmente quem aparece por aqui é quem está realmente interessado, né, em conhecer um pouquinho mais sobre comportamento humano, desenvolvimento humano, sobre vida, sobre como a gente pode ser pessoas melhores no mundo melhor, né? Que eu acho que é Que bacana. um propósito Fala pra gente comum. um pouquinho sobre o seu trabalho, Elaine. Falo. Muitas pessoas, talvez ligadas a mim, ou seguidores, né? Os seus, claro, já conhecem muito o seu trabalho. Você trabalha aí, né? Já faz uma trajetória belíssima, né? Fazendo o que você faz. Fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho seu, como Falo. que é. Então, eu venho de uma área completamente diferente, né? Eu venho da área de tecnologia, trabalhei quase 30 anos com tecnologia. Durante esse período todo aí, eu lidava com muita gente, porque eu trabalhei praticamente em todas as etapas em termos de equipes e projetos e venda e negociação, contratos. Então, eu lidava com pessoas o tempo inteiro e descobri num determinado momento, né, que eu gostava mais disso, assim, de lidar com as pessoas. Quando eu recebi um feedback, foi um feedback duro que eu recebi, né, e a pessoa foi incisiva, falou, você valoriza mais o relacionamento do que a entrega. E Caramba, aquilo me doeu pra caramba, porque, bicho, a gente era bem avaliado pra caramba nos projetos, e poxa, o que esse cara tá falando, né? Mas depois eu voltei e fui pensar comigo e falei assim, cara, eu acho que essa pessoa tá certa, entendeu? Eu realmente valorizo mais o relacionamento. Talvez eu tenha que equilibrar isso aí dentro dos projetos e tal. Fiz alguns ajustes, né, pra gente melhorar ali com ele as entregas. Mas aquilo ficou, sabe, assim, no meu coração ali, caramba, eu acho que realmente eu prefiro mais lidar com as pessoas e com os relacionamentos. E aí comecei a buscar um pouco mais esse caminho. Já era uma coisa que eu estudava de hobby, digamos assim, né? Mas aí eu comecei a investir um pouco mais mesmo e fui buscar me desenvolver mais e procurar várias fontes e acabei aí, então, virando uma cachaceira, né? Porque dizem que isso é uma cachaça, né? Depois que que a gente é começa verdade. a entrar nesse meio do desenvolvimento humano, do comportamento humano, a gente não quer mais sair e realmente é maravilhoso. Então hoje eu venho desenvolvendo aí já um trabalho, né, de apoio às pessoas no seu desenvolvimento para que possam atingir novos momentos na sua vida, objetivos,
conseguir viver de uma forma melhor, de uma forma mais satisfatória, compreender, né, as suas necessidades. E eu faço isso através de processos de coaching, de mentoria, de treinamentos, né, tanto em empresas quanto em individuais. E trabalho muito fortemente a inteligência emocional e relacional, né, com a comunicação não violenta e com programação neurolinguística e tudo aquilo que ajuda a gente a lidar melhor com esse campo emocional e nos relacionar melhor com as pessoas, com as coisas, com o mundo e com a gente mesmo. Acho que Bacana. E aí você vê como que as coisas acontecem. Na minha vida não foi diferente. Eu também, né, era da área educacional, ainda sou, me encontro professor ainda até hoje, né? Não tem como desvencilhar dessa carreira brilhante que eu acho que ser professor realmente, principalmente num país como o nosso, onde a educação ainda não é, né, algo que exista um incentivo, ninguém, por exemplo, na sua fase de infância ou adolescente, dificilmente sonha em ser professor, né? A gente tem essa desvalorização, infelizmente, mas aqueles que têm o dom realmente e vontade de ser, a gente tem que admirar. Aliás, temos alguns professores aqui entrando, sejam muito bem-vindos. Rafaela, é um prazer, parceira aí de caminhada na área educacional. E eu também, Elaine, assim como você, eu tive esse processo, né, de também de querer algo a mais, sabendo que a minha área sempre seria voltada ao relacionamento humano, de tratar, né, de se conectar com o outro, e por conta disso, né, me joguei de cabeça e graças a Deus hoje posso dizer a você que sou terapeuta com muito orgulho, porque faço a diferença na minha vida e também de alguma forma posso auxiliar muitas pessoas também nesse autodescobrimento, né? E isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, né, Elaine? Exato. Que é a questão da inteligência espiritual, não é isso? Exatamente, isso aí. Respondendo a primeira pergunta já, no nosso tema da nossa sexta terapia por que ninguém fala de inteligência espiritual? Por que, Elaine, ninguém fala de inteligência espiritual? Nem eu, né? Eu falo que eu lido com inteligência emocional, inteligência relacional, mas eu entendo que a inteligência espiritual, de alguma forma, ela veio para a minha vida sem eu talvez ter aprofundado em estudos em relação a isso. Até porque esse termo ele é relativamente mais novo do que os outros dois, né? Sim. E ele tem muito a ver, né, Val, assim, com a questão... Primeiro, né, vamos falar do que não tem a ver. Não tem a ver com religião, tá? Não Perfeito. tem a ver com religiosidade. Não é por aí, né? Apesar de algumas pessoas confundirem um pouco. E eu acho que esse é um dos pontos porque as pessoas evitam falar de inteligência espiritual. Porque muita gente ainda liga isso à religião e por saber que religião é um tema sensível, né? As pessoas... Tem até aquele ditado que religião não se discute, né? Futebol, política, religião não se discute e tal. Exato. Então as pessoas às vezes têm um certo receio, eu acho, sabe? De entrar nessa seara, de querer aprofundar um pouco mais o entendimento sobre isso. Mas eu realmente acredito que isso está em todo lugar. Com nomes diferentes, de formas diferentes, mas cada vez mais isso tem se discutido, porque isso tem a ver com a busca do que nós estamos fazendo aqui. Né? Do propósito, né, Nani? Exato. O que eu vim fazer aqui, o que eu quero deixar, o que eu faço para além de mim, né? Que é uma busca do ser humano, uma busca natural do ser humano. Né? A gente pode até ter desvirtuado um pouquinho isso, né? Em momentos que não vou nem trazer historicamente, mas que levou a gente a comportamentos um pouco mais egóicos, um pouco mais separatistas e tudo mais, mas a gente ainda sente essa falta. Isso grita dentro da gente, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? O que eu posso deixar de continuidade? A gente não quer ir embora sem deixar nada. Acho que ninguém legado, quer. Né? Exato, cadê o legado, né? Exato. A gente sempre pensa no o que eu tenho além, o que eu faço que vai além de mim. Isso é o transcendental, isso é o espiritual.
né? Então, É qualquer interessante, nome né, a que se gente dê. pensar que, por exemplo, a inteligência emocional, que é algo que também é recente, ainda é um desafio na vida de muita gente, Uhum. já é algo que hoje em dia as pessoas conseguem, de alguma forma, ter consciência. Né? Ah, eu tenho o meu lado intelectual, eu tenho os meus comportamentos que estão ligados à inteligência emocional, sim. E qual é o lugar que essa inteligência espiritual ela está dentro dessa perspectiva? Uhum. Né? E aí é meio que, vamos dizer assim, paradigmático pensar que é algo que nasce conosco, É. né? A inteligência espiritual é a essência de tudo, né? É claro que a gente também pode dizer, Delaine, que estar numa religião, de alguma forma, existe ali uma essência, né? Que nós não estamos aqui para discutir religião, mas também a religião ela auxilia nesse autodescobrimento, né? A Sim. gente sabe que a religião, se for levada da forma que a essência, porque, claro, em toda religião existe os seus prós e seus contras, tendo em vista que nós estamos ali lidando com pessoas, Com gente, né? ser humano. Se nós conseguimos diferenciar isso, ali pode estar sendo desenvolvida a inteligência espiritual, mas não é só ali, né? É Isso. isso que nós temos que deixar bem claro. A espiritualidade está muito acima do que é a religião, o dogma, né? Porque muitas vezes tem pessoas que têm até um certo preconceito de dizer que não tem religião. Aí fala assim, eu sou essa ou aquela não praticante. Por quê? Porque existe um preconceito, dizer que eu só me sinto pertencente se eu estou ligado a uma instituição religiosa. E isso a gente sabe muito bem que não é necessariamente verdade. Eu posso ter a minha espiritualidade, o meu contato com o divino, que também necessariamente não precisa ser chamado de Deus, né? Para algumas pessoas falam, não creio em Deus, mas eu creio numa força. Uhum. Então, ótimo, que seja essa força. Né? Mas existem muitas questões que a gente né, ficaria aqui horas e horas, né, Sim, Lani, para sim. debater, porque nós fomos criados culturalmente para nos submetermos aos dogmas, né? E quando eu fujo dessa caixinha, parece que eu sou meio que extraterrestre, né? Eu vivo em Marginal, outro né? planeta, né? Então isso é uma É, questão que nós, né, vivenciando aí, né, um momento tão difícil, tal como na pandemia, onde nós temos de alguma forma de olhar para dentro de nós, né, de nos percebermos. Muitas pessoas, Elaine, você obviamente tem acompanhado os dados, muitas pessoas estão morrendo de ansiedade, de depressão dentro de casa, tomando os cuidados necessários que a pandemia nos submete. sim. Aí eu te pergunto, o que tem nos faltado? Além, né, de todas as outras questões de cunho material e de toda a ordem. Está faltando a condição de nos olharmos, de nos percebermos, né? De desenvolver esse autoconhecimento que está acima do emocional, né? É. Porque quando eu falo de sentimentos, raiva, depressão e toda a ordem, isso aí é emocional. O que eu estou querendo dizer é a essência, Sim. né? É você se abrir ao novo, é você estar atento àquilo que está ao seu redor, né? Muitas vezes o simples é tão difícil de ser observado, né? Nessa era tecnológica que nós vivemos, né, Nani? É verdade, é verdade. Isso que você falou, né, faz muito sentido para mim, Val, essa reflexão sobre como as pessoas estão vivendo esse chamado que a pandemia trouxe para a gente, né, da gente se interiorizar um pouco. Então, eu vejo algumas questões aí, eu queria aproveitar que a Alice trouxe uma questão aqui, eu queria pegar esse gancho também. Ela falou, será que as pessoas estão muito preocupadas com a vida material, em ter ou parecer que tem sucesso? E eu acho que isso tem a ver, sim, né? Sim, Mas eu queria trazer assim esse chamado que eu acho que a gente recebeu aí, né, com com esse isolamento, essa necessidade de a gente ficar em casa sozinho. Primeiro, nós somos obrigados a ficar com nós mesmos,
né? E aí, se eu não gosto da minha companhia, meu amigo, ferrou, né? Danos. Ferrou. E aí, assim, quando a gente é obrigado a lidar com a gente, ficar sozinho com a gente olha para essas coisas que no dia a dia, na correria do viver material, do ter sucesso, do parecer ter sucesso, a gente está ocupado com outras coisas que estão lá fora, né? Mas que também nem sempre estão conectadas com a vida, né? Porque é uma coisa de robotizar a vida, né? Então eu tenho que fazer tantos negócios para poder ter sucesso. Eu preciso ganhar X dinheiros para poder ou ter não sei quantas viagens ou trocar de carro de tantos em tantos meses. Muito mais números, né, do que relações. E uma coisa que é importante a gente compreender, nós não viemos nesse mundo para viver isolado. Esse chamado que a gente está tendo agora, tudo bem, faz parte, que a gente precisa olhar para a gente, porque se a gente não olhar para a gente não consegue nem olhar para o outro. A gente olha para coisas, a gente objetifica, né, inclusive as pessoas, mas não olha para as pessoas. Então eu preciso me reconhecer como ser humano para eu poder reconhecer o meu próximo como ser humano. Até aí, ok. Aí vem uma segunda questão, né? Nós somos interdependentes. E aí não estou falando só de ser humano mais. Estou falando de planeta. Estou falando de natureza. Estou falando de plantas, de animais, de meio ambiente. Caraca, o que nós estamos fazendo com isso? Eu estou aqui para isso tudo que existe aí me servir apenas? Então quem sou eu? Né? Eu acho que essa reflexão traz para a gente essa ideia de tamanho, né? Que tamanho eu tenho diante dessa imensidão que existe ao meu redor, né? Nem só nesse planeta, mas em tudo que tem aí fora, para eu ficar olhando para minha casinha, meu carrinho, meu umbigo, sabe? Meu trabalhinho. É muito pouco, né? Caraca, bicho, caraca. Então, assim, eu acho que é um momento tão ímpar na vida da gente, sabe? Esse momento de, meu, para aí, olha o que você está fazendo, para onde você está indo, olha quem está em torno de você, olha quem realmente está em torno de você. Porque enquanto a gente vive ali naquela vida robotizada e correria, a gente não está olhando quem está do nosso lado, a gente está olhando quem está correndo lá na frente para tentar alcançar, entendeu? Então, é muito preocupante, mas ao mesmo tempo, eu acho que é um momento singular para que a gente realmente repense isso e olhe para isso que os estudiosos aí da inteligência espiritual chamam de ponto de Deus, né, que existe no nosso sistema, que movimenta a gente em busca desse entendimento, de ter sentido para o que a gente faz. Por que a gente faz o que faz? Aonde a gente está tentando chegar? O que a gente está deixando aqui? A quem mais a gente serve? É verdade. Uma coisa interessante, Nani, enquanto você estava falando, eu estava aqui refletindo sobre, né, a oportuna pergunta aí da nossa colega e fiquei pensando naquela pirâmide que, infelizmente, nós fazemos uma inversão, né, na questão do ser, fazer e ter, né? Então, o que acontece? O que nós estamos vivendo, né? Fazendo aqui uma observação, acrescentando o que a Elaine já falou. Nós hoje vivemos achando que, primeiro, precisamos ter. E com aquilo que temos de posse, fazemos. E, ao final, né, seremos. Só que o processo é inverso. Nós precisamos entender quem é esse ser, né, numa base. Então, a pirâmide seria o ser, né? De posse desse autoconhecimento, desse autodescobrimento, dessas percepções, aí sim eu estaria apto a um segundo momento, que seria o fazer. Fazer consciente, né? E aí sim, somente no terceiro momento, ser capaz de ter. E quando nós invertemos essa pirâmide, colocamos o ter, né, como base primordial, o que acontece é que se rompe essa base, ela não é sólida, né? E aí está o fator
de desespero, de ansiedade, de angústia, de todos os desconfortos de todas as ordens, né? E aí a gente entraria mais uma vez no campo emocional, né? Então, a ideia que nós temos da inteligência espiritual é tão somente ter essa consciência desse todo, né? De ampliar as nossas visões, de sair realmente dessa caixinha, né, que nós fomos submetidos ao longo de toda a nossa história e agora nós temos essa oportunidade. Sim. O que nós estamos aprendendo com essa pandemia, Nani? O que nós precisamos aprender? Essa é a grande questão, né? Estamos há mais de um ano dentro de casa, só que ainda não aprendemos a lidar com as nossas questões emocionais e, obviamente, se o emocional ainda não está aonde deveria estar, vamos dizer assim, né? Como nós iremos alcançar essa inteligência espiritual, Nani? Uau, que pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas assim, uma coisa, eu queria pegar esse gancho que você trouxe dessa pirâmide aí, que eu acho interessante. E a Maria do Carmo colocou ali, coerência entre o pra e o que fazemos. Show! Perfeito. É isso aí mesmo, é essa consciência, né, que eu acho que é importante. Por quê? Porque se a gente fica aqui no ter, né, isso é aquilo que vai movimentar a gente para o resto, o ter muda a todo instante, né? Não que o ser não mude, porque muda também, né? Sim, mas sim. mas o ter, ele muda toda hora, porque ele tem uma influência externa gigantesca, né? Ah, mas porque fulano já tem não sei o quê, então eu também preciso ter aquilo para eu ser tão bom quanto ele, né? E aí a gente fica aqui movimentado por essa aflição, sabe? Isso alimenta a ansiedade, né? O tempo inteiro. Então eu preciso ter mais. Aí se eu não tenho isso, então eu tenho que ter outra coisa. E eu tô com a minha cabeça focada nisso. E eu não sei para que eu quero aquilo, o que eu vou... como que isso vai se traduzir em benefícios, nem para a minha vida, nem para a vida de quem está em volta de mim, nem para o meu planeta. Ou seja, é uma coisa completamente sem sentido, é o ter pelo ter. Né? E aí eu faço para ter. Então eu não sei direito por que eu faço, para que eu faço, não tem sentido. Né? E aí a gente fica também numa troca de então, agora eu quero ter isso, então eu tenho que fazer aquela coisa. Agora eu quero ter aquilo, eu tenho que fazer aquela outra coisa. E a gente fica trocando nisso aqui. Igual aquela rodinha do hamster, né? A gente nunca chega, sabe? É verdade. A gente nunca chega. Agora, tem uma questão aí também que eu acho importante pontuar, Val, e que me traz uma inquietação, assim, uma certa preocupação, talvez, que é uma embalagem, talvez, um tanto quanto comercial que está se trazendo, inclusive para a busca do propósito, sabe? Inclusive para esse interesse pelo propósito. E aí, isso se torna uma coisa cognitiva demais, né? Então, tem um monte de técnica para encontrar o seu propósito, né? Então, você usa a técnica X e aí vê o que o mundo está precisando, o que você tem para oferecer, qual é a sua paixão, faz ali um círculo, uns triângulos, uns negócios, você encontra o seu propósito. Será? Receitas mágicas, né? Eu gostei muito daquele filme da Pixar, eu acho, ou da Disney, não sei, que chama Soul. Som maravilhoso, Que dá uma né? questionada nisso, Sutileza, né? sabe? Tipo assim, opa, peraí. Cuidado com essa busca incessante para ter uma explicação cognitiva para o que você veio fazer aqui e deixar a vida passar por aqui, tá? Do seu lado. Sem, Bacana essa observação, hein? sem Muito, olhar muito. para aquilo que está aqui, pertinho de você, e você está aqui correndo, correndo, correndo ali na gaiolinha do hamster, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é um toque, assim, que eu acho que a gente precisa estar atento, né? Para que a gente não perca tempo demais, nem energia, não desperdice, né? Nosso tempo, nossa energia,
na busca de algo que está fabricado, né? Que não é real. Até porque, Nani, se a gente parar para pensar, né, dentro desse processo aí que está sendo muito disseminado, né, das respostas mágicas para todas as questões, Uhum. quando nós falamos de inteligência espiritual, nós estamos falando do ser consciente, né? E esse ser, ele é exatamente a nossa essência. Cada um tem a sua essência. Então, não existe fórmula para nós trabalharmos o que é bom para mim. Uhum. Não necessariamente é verdade absoluta para você, né? Você pode entrar no nível de conectar-se com aquilo, mas não necessariamente ser a sua verdade, né? Então, quando eu estabeleço que esse modelo que a mim está sendo sugerido vai ser a minha verdade, isso deixa de ser coerente com aquilo que eu trago, né? Como história de vida, como questões. E aí a gente entra exatamente naquela questão de onde a religião, muitas vezes, ela manipula. Porque, né, você entra e acaba seguindo um modelo pré-estabelecido que muitas vezes não compete aquilo que você realmente entende como essência, né? Mas você leva, né? Mas é claro que a gente sabe que o mais importante é o respeito, né? A gente tem que entrar nesse processo também, né? Eu me questiono muito sobre isso, muitas vezes me pego questionando algumas questões de religião, e sei que isso também é uma limitação minha e que eu preciso evoluir em relação a isso, né? Mas eu acredito que o grande problema que nós temos na nossa sociedade como um todo, e não só Brasil, é esse entendimento que, na verdade, se você for parar para pensar, o povo do Oriente, eles estão muito mais desenvolvidos do que nós, do Ocidente, que nos dizemos tão automatizados, tão desenvolvidos, mas tão distante dessa percepção, né, do outro, do ser, da natureza. A gente não está preparado para isso ainda. E a gente vê exemplos lá fora, né, de forma tão bacana, que, por exemplo, se você parar para pensar as culturas japonesa, indiana, que tem essa conexão com o ser, né, que, de acordo com o que eles acreditam, e a gente tem que entender, mas assim, eles têm uma vivência tão diferente, né, nessa percepção do outro, que nós, que estamos tão ligados ao desenvolvimento humano, não chegamos ainda a alcançar, não é? Pois é, Val, eu acho que eu nem preciso ir lá para a Índia, para longe, não. Nós temos o povo indígena aqui, sabe? Aqui, né? Com uma sabedoria gigante, sabe? E essa ligação com a natureza, com a terra, mas o Carmo trouxe aqui também, ó, que talvez se reconectar consigo de um jeito diferente a partir do corpo, porque aí as pessoas começam a falar que é espiritual, então não tem nada de corpo nisso. Cara, tem tudo a ver. Nós estamos aqui nesse corpinho, entendeu? E é ele que nos liga a essa terra, que nos liga a esse planeta onde a gente está e aonde a gente está vivendo, usufruindo e servindo, né? Então, fazer essa conexão, aí entra o autoconhecimento, aí entra o olhar para nós e é como um ser integral, não somos seres de luz, não vamos olhar para nós só como espíritos lindos, maravilhosos, porque não é assim. Né? Nós temos um corpo aqui, é esse corpo que faz essa ligação com a Terra, aonde a gente está vivendo, que entrega tanta coisa para a gente. O que nós deixamos aqui de volta? O que nós entregamos para essa Terra? Como que nós vivemos essa ligação, essa interdependência? Né? Como que nós honramos essa centelha divina que tem dentro de nós? Seja lá no que a gente acredite, né? Porque, assim, realmente a religião pode ser um elo de ligação? Pode. Mas eu percebo em muitas religiões pessoas que acreditam em Deus com zero inteligência espiritual, que só estão preocupadas aí com o seu mundinho aqui, egóico, e não estão ligados ao impacto que a vida delas e o comportamento delas tem nas outras pessoas,
nos animais, na natureza, no mundo que a gente vive. Muitas vezes, Val, é impressionante ver isso e ao mesmo tempo é até triste. As pessoas não estão ligadas nem no impacto que elas causam, no que elas vão deixar para os próprios filhos. Verdade. Que mundo que a gente está deixando para eles, entendeu? Já parou para pensar, e aí entrando nessa questão de filhos, que nós, como sociedade, família, nós induzimos os nossos filhos a pensar da seguinte forma: o que você quer ser quando crescer? Mas esse ser não está atrelado ao ser efetivamente, sim ao fazer, ter, né? A ter e fazer. Né? Fazer e ter. Né? Você vai ser o quê? Você vai ser médico, vai ganhar tanto, vai casar, vai ter filhos. E sim, como é que será o equilíbrio desse ser humano que está sendo lançado ao mundo? Isso aí. Né? E que está sendo aí preparado para contribuir para esse planeta ser um pouco melhor, né? A gente não pensa nisso. Então a gente vai entrando nessa roda viva que você até mencionou sobre a questão do ratinho lá na roda, e vamos fazendo exatamente aquilo que os nossos pais faziam, né? E a gente não percebe como nós estamos lidando com as nossas crianças e nossos adolescentes. Que a preocupação qual é o planeta ou qual é o mundo que eu estou deixando aqui, ou quais são as pessoas que eu estou deixando aqui. Para cuidar desse mundo, né? Para cuidar, exatamente. Né? Não adianta a gente querer, mais uma vez, entrar naquela questão, né? Eu preciso de um mundo melhor, mas e as pessoas que fazem parte desse mundo? São pessoas melhores? Estão tentando se tornar pessoas melhores? Né? Então, o grande questionamento. A gente tem que parar para começar a analisar exatamente qual é a minha questão aqui realmente. Eu estou aqui para quê? Qual é, né, como a nossa colega comentou ali, né, do para quê? Qual é o motivo real de eu estar aqui? Qual é a minha utilidade, né, como indivíduo aqui desse planeta? Né? Qual o papel, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Nani. Não te interrompendo, já te interrompendo. Porque a gente aqui tem muita coisa para falar, você sabe, né? Muitas questões, né? Eu falei para a Elaine que nós poderíamos fazer uma live de 5 horas, se fosse para deixarmos, né? 2 pessoas falantes assim, é demais. Mas, enfim, coloquei aqui nas minhas anotações uma outra pergunta que nós poderíamos fazer aqui para a nossa convidada. Como a inteligência emocional, Elaine, pode nos auxiliar a lidar com as nossas crenças e conflitos do nosso cotidiano? Então, o que você acha? O que são, né, as nossas crenças e como são gerados os nossos conflitos, né? Questionar. Eu acho que o principal eu digo que a melhor ferramenta, a melhor tecnologia que existe e que responde praticamente a tudo que a gente precisa é perguntar. A pergunta, eu acho que é a melhor ferramenta que existe. Sabe? Então, assim, quando eu entendo, né, que eu tenho um papel, né, nessa vida, que eu posso até nem saber qual é ainda, tá? Mas eu entendo que eu tenho, né? Eu entendo que como uma criatura que faz parte de um planeta gigante como esse, abundante, com tantas coisas, eu não estou aqui à toa, não é possível. Será? A passeio não dá, né? Será que eu, sabe, que não tem função nenhuma para mim aqui, né? Eu acho estranho. Mas aí, a partir daí, a partir dessa consciência de que eu tenho um papel a cumprir aqui e que esse papel, por mínimo que ele seja, ele é importante, senão não estava aqui, né? O que eu estou acreditando e que está me levando a fazer as coisas que eu faço está coerente com esse papel que eu acredito que eu vim fazer aqui? Isso está refletido nas coisas em que eu acredito e no meu comportamento? Né? Ou seja, como que esse pontinho que existe aqui dentro, estou apontando para a cabeça, mas não sei onde fica não, tá? Não necessariamente, mas está num todo, né? Mas está aqui em algum lugar, entendeu? Que é essa ligação que eu tenho com tudo que existe, com tudo que está aí, e até com as coisas que eu não vejo, né? Mas de que forma isso está refletido no meu fazer,
no meu falar, sabe, no meu agir, no meu relacionar, com tudo que tem aqui. Né? Eu acho que essa consciência, ela traz esse alinhamento e isso dá tranquilidade para a gente transitar por todas essas questões de conflitos, de polaridades, de dúvidas, de incertezas, porque a gente está vivendo hoje uma total incerteza sobre o que vai ser, né, o futuro e tudo mais. Acho que talvez nunca houve incerteza tão grande. Mas quando a gente tem essa consciência e se entende conectado com isso, tem uma tranquilidade interna, sabe, Val? Tem uma paz interna. Por mais que tudo esteja caótico e muvucado aqui fora, internamente, quando eu respiro e quando eu volto para mim, para minha casinha aqui, eu estou em paz. Eu estou no lugar onde eu deveria estar. Eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. Não tem nada de errado nem faltando em mim. Eu sou quem eu vim ser. Olha que interessante, eu estava lendo um artigo científico esses dias e descobri uma coisa muito peculiar, que tem a ver com isso que a gente está falando. O nosso corpo, biologicamente, ele está preparado a viver 120 anos. E hoje a expectativa de vida, em particular do brasileiro, está em torno de 68, 72, diferentemente da questão de gênero, né? Uhum. E aí, nesse estudo, foi concluído de que o que nós não estamos conseguindo fazer, que é basicamente perder 50 anos, é exatamente por essa falta de propósito, essa falta de percepção que nós muitas vezes não temos de nosso eu, e que isso acaba fazendo com que nós envelheçamos muito mais do que deveríamos. Olha isso. Pois é, a gente adoece, né? Quando a gente se afasta da gente, a gente está desconectado da inteligência. Cara, isso é massa. Porque, assim, se a gente prestar atenção, Val, no funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo, a gente vê a interdependência aqui, no micro, entendeu? E em como nós somos empáticos e compassivos desde dentro de nós. Porque quando a gente perde um membro, digamos assim, que a gente sofre um acidente, perde um braço, uma mão, seu sistema todo se reorganiza para que você viva da melhor maneira possível, mesmo que aquilo esteja te faltando. É só... Somos seres adaptáveis, né? Foi exatamente por isso que fomos os únicos da cadeia evolutiva que conseguiu se adaptar a todas as mudanças, né? E se a gente olhar para isso, a gente se alinhar com isso, a gente passa a ser assim do lado de fora. Então, se algo te falta, a gente vai se organizar enquanto sistema, Val, para te ajudar a viver com isso. Agora, e o quanto tem buscado isso, hein? Pois é. Estamos... Pois é. Quando a gente se afasta disso, a gente perde saúde. Se a gente não der a atenção para isso enquanto corpo, né? O que vai acontecer? Eu não vou conseguir andar, se eu perder uma perna, eu vou desequilibrar e vou cair. Né? Mas o meu sistema vai tratar de organizar de alguma maneira para que eu consiga me movimentar assim mesmo. Então, quando a gente traz isso para o macro, né? Quando a gente traz isso para fora e a gente entende a interdependência que a gente vive, é a nossa natureza. Em ação. Não tem esforço, sabe? Não tem sofrimento, não tem perda, porque a gente está ligado, se apoiando. Integrado, né? Sabe? E isso é espiritualidade. É o que está além de mim. Né? É o que eu consigo trazer de divino que existe em mim para que eu integre com você. E não é sobre você, né? Então aí a gente volta a falar da questão que muitas vezes a religião desvia, né? Porque começa a trazer uma coisa de dominação, então tem que ser assim, você tem que se adaptar a mim, não tem uma integração. O que você tem de diferente, Val?
e que eu também tenho de diferente? E como que a gente pode ter uma terceira coisa que é diferente de mim, de você, mas que pode ser muito maior do que só o que eu tenho mais do que você tem? É mais uma vez pensar nessa questão de percepção daquilo que está aquém ou além. É aquém, né? Aquém daquilo que nós estamos aqui falando. Exemplo, né? Nós aqui estamos nós dois conectados aqui ao vivo falando sobre uma percepção. Se entrássemos aqui ao vivo com mais uma outra pessoa, certamente teríamos a oportunidade de termos uma percepção completamente diferente e tá tudo bem. Que maravilhoso, né? Isso. Ia ser, né? Como que seria fantástico. E é aqui, e é por isso que muitas vezes aí me faz lembrar aqui de uma questão importante, que nós estamos ainda num patamar abaixo, que é a questão da terapia. Muitas pessoas procuram a terapia só em estado terminal, vamos dizer assim, né? Quando está com muita depressão, quando está com uma dificuldade muito grande, uma perda muito dolorosa, e esquece que muitas vezes a terapia ela vai te dar um suporte para o seu dia a dia, né? Assim, vai te tirar os véus de muitas questões que você carrega ao longo de uma vida inteira e você não se deu conta de que através de uma conversa, de uma troca, né, com um especialista, ele vai poder te fazer perceber essas questões, né? Então nós precisamos nos dar conta de que também muitas vezes a gente precisa de auxílio. Claro. Né? Eu falei isso, acho que duas lives passadas, que um terapeuta precisa de terapia também. Porque ele não é o dono da verdade, ele também não está ali, aliás, ele está ali sujeito a todas as questões que qualquer uma outra pessoa, né, passa. Falo muito isso juntamente das minhas postagens, e quem me conhece sabe disso. Eu sou terapeuta, mas antes eu sou ser humano. E quero que as pessoas me vejam exatamente assim, a minha essência, né? Com todas as minhas questões emocionais, com todas as minhas crenças, mas estou aqui em busca de um melhoramento. Quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Quero fazer diferença na minha vida e na vida das pessoas de alguma forma. Se eu puder contribuir, né? Poxa, que bom. Uma vez, vou contar até uma historinha aqui, né? Uma vez eu lidei com uma questão, né, para ajudar uma determinada pessoa que não tinha condição financeira. Eu fui lá, me ofereci a fazer um trabalho com ela, via que ali havia uma necessidade, e essa pessoa foi tão grata, tão grata, tão grata, que ela não sabia como ela iria retribuir aquele trabalho, né? E eu cheguei para ela e falei, olha só, você não precisa se preocupar comigo. Faça o seguinte, um dia, faça a diferença na vida de alguém. E eu acredito muito nisso. Sabe, em inglês a gente fala, né, do pay forward, né, pague mais à frente. Né? E se cada um de nós tivéssemos essa mentalidade de que, poxa, alguém fez algo muito bom para mim hoje, eu não preciso necessariamente pagar para essa pessoa, ajudar a essa pessoa, mas por que não ajudar um outro? Imagina você que corrente que nós teríamos, né? Que mentalidade, né? Poderíamos fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? Porque seria um grande círculo ali, né? De ajuda, um ajudando ao outro. Então, assim, eu acredito muito nisso, né? E isso me move a querer ser, a cada dia, um profissional melhor, sabe? De estar atento a tudo aquilo que está acontecendo, né? De fazer realmente... primeiro na minha vida, né? Porque eu acho que nós temos assim, o dever para conosco de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. E se isso vai refletir naquilo que eu sou como profissional, claro, é uma consequência. Eu penso que eu preciso disso, que eu preciso ser uma pessoa melhor a cada dia. Né? Porque não adianta a gente querer pregar aquilo que a gente não vive, né? Para mim, isso é hipocrisia. Né? Eu quero um mundo melhor, mas se eu não me torno uma pessoa melhor a cada dia. Né? Então, acho que é uma responsabilidade, não é só para quem é terapeuta, né? Acho que é para qualquer um. Né? Se a gente abrir aqui, a gente vai saber
diversas questões, por exemplo, a gente sempre reclama terceirizando as responsabilidades, né? Porque o outro deveria fazer assim, assado, o mundo deveria ser assim, assado, o governo, etc, etc. Mas o que que eu estou fazendo? Pois é. Né? O que que eu estou fazendo? Ah, mas uma pessoa só faz diferença? Faz sim. Se todo mundo pensasse assim, né? Quantas pessoas a gente poderia fazer a diferença, né, Nani? Tem uma frase que eu gosto muito, né, que diz assim que nós somos aqueles por quem nós estávamos esperando. Ah, que E, lindo. e isso me traz de novo a questão da religião, muitas vezes, e da busca que as pessoas, às vezes, têm por uma espiritualidade que está lá fora, né? Por um guru ou um Deus que é externo, entendeu? E que eu só espero que ele faça algo por mim, né? E eu acredito que ele é tão poderoso, né, que ele vai fazer algo por mim, desde que eu agradeça a ele todos os dias, desde que eu louve a esse ser, ou esse Deus, ou esse seja lá o que for. E eu não faço nada. Eu só espero, eu só estendo a mão e quero, né? Agora, o que eu tô trazendo, né, em construção junto com isso, porque eu acredito que exista sim uma força poderosa aí em volta, né, e que quando a gente está conectado com ela, meu Deus, a gente é praticamente invencível mesmo, né? Agora, não depende só dessa coisa que está lá fora, não, né? Depende do que eu estou vibrando dentro de mim, de como eu estou até me conectando com essa força. Porque se eu mantenho uma vida simplesmente centrada no meu querer, né, no meu desejo, que na maioria das vezes são desejos momentâneos e mudam toda hora, eu não estou olhando, então eu não me conecto com isso que está aí fora, nem muito menos com essa força que está aí. Né? Então, se eu não faço a minha parte, como que eu posso receber? Eu vou a vida inteira reclamar. Né? Eu posso até fazer de conta que eu estou agradecendo, mas por dentro eu estou questionando. Não está Por que que rolando. seria diferente, né? Entendeu? É Não aquela está velha rolando. questão de entrarmos na metáfora da criança lá no seu estágio, né, bem infantilizado, que quer algo e que para receber aquele algo ela precisa chorar e aí sim o pai vai lá, né, a Isso, mãe, no caso, sacia aquela necessidade. Então nos tornamos, tal como crianças, isso. né, em fase ainda de amadurecimento, pedindo para um ser supremo saciar aquela necessidade. Né? Exatamente. Então precisamos chorar e ali, né, chamar atenção, mas sem saber que nós temos uma responsabilidade em cima daquilo que nós queremos. E muitas vezes aquilo que nós queremos, né, não é necessariamente o que deveria acontecer. E quando recebemos, muitas vezes, né, até o universo conspira, vamos dizer assim, né, e recebemos. E a gente vai cair em si e fala, meu Deus, por que que eu quis isso, né? Você, assim como eu, como todos que estão aqui presentes, certamente já vivenciou isso, né? De querer muito uma coisa, né? Sofrer muito por aquilo e depois perceber que Não é nada disso. não era necessariamente aquilo, né? Quanto tempo nós perdemos? É claro, existe o aprendizado? Claro, sempre existe, Uhum. né? Nos nossos erros estão as nossas maiores fontes de inspiração, né? À toa que os vamos dizer assim, os atletas, eles superam os seus limites exatamente por errarem, né? Uhum. Mas quanta coisa da nossa vida, Elaine, a gente não precisaria passar, né? E a gente, às vezes, se submete exatamente por essa falta, por essa ignorância de perceber o nosso eu, né? De perceber essa força que está dentro de nós. Foi o que você mencionou. Quanta busca nós fazemos lá fora, quando na Então, verdade deveríamos, né, nos conhecer um pouquinho melhor e perceber que está aqui dentro, está tudo aqui dentro, uhum. né? E isso, você trouxe uma fala interessante agora, né? De muitas vezes a gente espera que deseja algo, né? E espera que isso seja suprido para a gente. E aí, às vezes, a gente recebe e questiona por que não era isso, não era bem isso, né? E tal. Mas tem uma outra situação que eu acho muito interessante também, que eu acho que passa por essa desconexão também, que é a gente achar que não merece. A gente pede.
Mas a gente Boa. acha que não merece, entendeu? Então a gente nunca vai ter, né? Então nunca recebe. E aí a gente sempre fica achando que não é merecedor. Isso só vai fortalecendo essa crença, né? E a gente volta para a gaiolinha de hamster de novo, entendeu? Agora com uma expectativa que nunca vai ser suprida, né? E o Peter trouxe uma coisa aqui interessante, que ele falou: nós viemos programados para sermos felizes. Pena que nos esquecemos disso, né? E aí, quando a gente está conectado com essa força divina, né? Quando a gente realmente tem essa consciência de que nós estamos interligados, não tem essa de eu não mereço, cara. Eu faço parte disso aqui. Algum filho questiona se merecia ter nascido? Sabe? Não tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com o que eu sou. E se eu existo, e se eu estou aqui, eu mereço. Eu mereço ser feliz, eu mereço o que tem aqui para mim, eu mereço a abundância desse mundo que muitas vezes a gente ignora por achar que não merece. E aí a gente se prende na escassez. Então, fica naquela coisa de, não, eu não posso fazer pelo outro, porque senão vai faltar para mim. Né? Que é essa história que você falou aí. Por que não a gente alimentar uma corrente de, cara, eu faço, e você depois, quando você tiver melhor e puder, você faz por outro. Faz lá. E aí vai, e segue a vida, entendeu? Isso é a natureza. A natureza não cobra nada. Você já foi cobrado num pé de manga? Você já teve que pagar, entendeu? Não tem, cara, não tem. E nem te cobra assim, não, repõe essa manga que você tirou aqui, tá? Não tem isso. Tá lá sempre, né? Tá Todo lá, ano, né? Tá lá. Entendeu? Não tem. Então, assim, essa, pra mim, sabe, Val, a inteligência espiritual passa por essa conexão de pertencer a isso tudo que existe aqui, né? E entender que somos todos interdependentes. Então, tudo que eu faço tem impacto em você, tem impacto nessas pessoas todas que estão aqui, tem impacto em quem está aqui do lado de fora, né? Pertinho de mim, tem impacto, sei lá onde. A gente não tem ideia de até onde vai o nosso impacto. É um exemplo muito prático disso. A pandemia começou lá do outro lado, né? E a gente assistia, lembro muito bem isso, no mês de março, todo aquele processo, né, de evolução dessa doença, e que em minutos, em dias, já estava aqui na América, né? E aí você vê o impacto que gerou, né? Nós estamos numa pandemia por conta disso, exatamente por estarmos num contexto global. Afeta, tudo afeta, né? O meu comportamento afeta diretamente naquilo que o outro está ao meu redor, está ali compartilhando também. Pois é. Nós estamos quase no nosso final. Infelizmente, né, a gente tem aí alguns minutos e a gente gosta de levar sempre naquela ideia de sempre tem um gostinho extra, né, para a próxima. A gente tem várias outras oportunidades. Toda sexta estaremos aqui nesse programa, Sexta Terapia, às 19 horas. E é claro, né, Elaine teve uma participação fantástica conosco e estará convidada para vir em outro momento, quando ela quiser. Sinta-se muito à vontade de estarmos conosco aqui refletindo sobre essa vivência que é tão, sabe, libertador quando a gente tem essa oportunidade de ouvir, de crescer e trocar experiências, né? Isso para a gente é algo fantástico. Então, de antemão, Elaine, antes de te dar a palavra para as nossas considerações finais, eu gostaria imensamente de agradecê-la aqui em rede mundial, né, pela sua generosidade, de você abrir mão aí da sua sexta-feira com a sua família, nessa noite tão fantástica aí de inverno, tão acolhedor, para estar conosco aqui, né, às 19 horas, refletindo. Então, eu gostaria imensamente de te agradecer por tudo, né, por todas as suas palavras, o quanto isso agrega primeiramente a mim, né, como ser humano, e falho que sou, mas ainda nesse processo longo aí de aprendizado, né, e nesse canal que a gente abriu aqui há apenas 3 semanas, que a gente está aí trazendo a cada semana um profissional. Então, Elaine, muitíssimo obrigado. Fique à vontade para
fazer as suas considerações finais. Eu agradeço muito, agradeço a você, Val, assim, o carinho que eu tenho por você, cara. Aliás, eu tô com saudade daquele abraço, tá? Já vou falando Ai, que logo. saudade. Tô com saudade daquele abraço. Mas também agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Por me receberem aqui nesse espaço, por receberem também algumas pessoas que eu acredito que vieram comigo, né? Por aqui. Eu acho que essa troca é sensacional. Ampliar essa rede tem tudo a ver com o tema que a gente conversou aqui hoje. E eu acho que eu gostaria de deixar, né, para as pessoas aqui uma reflexão. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, tá? Não vou lembrar mesmo. Já tentei aqui, mas não tá vindo. Sem Outra hora eu problema. lembro. Mas é porque, assim, eu tenho essa vontade de honrar as fontes, né? Onde eu bebo. Mas eu honro aqui, e de alguma maneira isso chega lá. Eu acho que um aprendizado muito importante, né, que eu tive nessa compreensão da interdependência e de como que nós somos biologicamente programados, né, para viver em rede, para viver juntos, para sermos interdependentes. Tem um autor que fala que, ao contrário do que vem sendo programado em nós ou propagado aí, de que nós nascemos e crescemos para nos tornar autônomos, é o contrário. A nossa natureza diz que nós crescemos para nos tornar um ser humano do qual você possa depender, do qual alguém possa depender. Então, assim, nós estamos aqui para estarmos juntos, para nos ajudar, para nos apoiar. Ninguém está aqui para viver sozinho, isolado. Por mais que a pandemia tenha nos colocado de volta nas nossas casinhas, né? É um momento da gente olhar para dentro de nós, justamente para nos conhecer melhor, de forma a nos conectar ainda mais com os outros, com a vida que está aí fora, né? Com a natureza que está aí fora. Foi um período, inclusive, que deu uma regenerada, né? Sim. Na A natureza. natureza deu conta de melhorar, né? Pois Porque é. nós estávamos destruindo a cada dia. Estamos ainda, né? Pois é. Mas assim, Vale eu aqui a acho que reflexão. essas reflexões, esse desejo de nos conectar é importante para que a gente realmente se volte para quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o sentido da gente estar aqui, né? É Sem um verdade. grande propósito de mudar o Mirabolantes, né? mundo, não, sabe? Ó, O Maria, que eu Maria faço completou aqui? aqui, ó. Tudo a ver, ó. O afeto nos Isso, une. Maria. Ela é demais, né? Fantástico. Maravilhosa. Gente, olha, muito obrigado. Gratidão, Elaine, mais uma gente. vez, gratidão. Estejam conosco a cada dia aí na nossa sexta terapia. Semana que vem temos novo tema, mais reflexões. Essa live vai ficar gravada no nosso canal do LGTV, né? IGTV, desculpa. E uma ótima noite para todos, um ótimo final de semana. Fiquem Gente, com Deus. Nani, aproveitem. beijo Beijo, e gente. abraço. Tchau, gente. Tchau. Cara.